Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial do Vida de Dev. Aqui quem está falando é o Everton Rezende, como você já deve imaginar. E nesse tutorial de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre leitura de arquivo CSV utilizando a aplicação Java, tá? Então, para te mostrar como funciona isso, né, eu criei aqui um projetinho Spring Boot bem simples. Na verdade, ele só tem duas classes aqui, que eu vou utilizar para te mostrar como que a gente vai fazer aí essa leitura do arquivo CSV. E no pom.xml eu adicionei aqui uma dependência chamada OpenCSV. Essa dependência é o que vai facilitar o nosso trabalho, né? Tendo em vista que antigamente a gente precisava abrir um streaming, ler a string da linha, fazer o split pelo separador de linha e tudo mais, fazer todo esse trabalho manual. O OpenCSV facilita a nossa vida nesse trabalho, tá? Então, para adicionar ele no seu projeto, você pode utilizar aqui essa linha de dependência, né? O OpenCSV. No momento que eu estou gravando aqui, a versão mais recente dele é o 5.2. Você pode olhar a versão mais recente quando você for utilizar aí. Se você usa Gradle, se você é usuário de Gradle, você pode também pegar aqui o comando de adicionar a dependência dele no blog. No artigo desse tutorial aqui, eu deixo lá também a linha de dependência para você adicionar no seu build.gradle, beleza? Então, uma vez que essa dependência está adicionada, o que a gente vai fazer? Bom, eu tenho aqui uma classe main, que é bem simples, ela basicamente dá um hello world, né? Vou até executar ela aqui. Ela dá um hello world, sem muito segredo, né? E aí, como que a gente vai fazer para a gente ler esse arquivo CSV? Bom, primeiro passo, eu vou criar aqui um apontamento para o meu arquivo, né, para dizer aonde que ele está. Então, eu vou criar uma constante aqui, um private static final string csv path, e eu vou colocar o caminho para o meu arquivo CSV, tá? Então, o meu está em tmp/users.csv. Ok, feito isso, então, a gente vai criar um CSV Reader. Opa. Aqui. E aqui a gente vai passar um new file reader, passando um new file, passando o nosso CSV path. Beleza, então a gente criou aqui um arquivo apontando para o nosso CSV, criamos um file reader e criamos o CSV file reader, que é da nossa biblioteca do OpenCSV. Tá? Então bem tranquilo, né? Até aqui sem muitas novidades. Agora, importante, a gente vai colocar tudo isso aqui em volta de um try catch, só para evitar qualquer problema aqui, né? Beleza. Uma vez que isso está feito, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma lista de strings. Então, o que é uma lista de strings? São as nossas linhas, tá? Então, quer dizer que para cada linha que eu tiver, eu vou ter um item na minha lista. E para cada coluna que eu tiver dentro daquela linha, eu vou ter um item dentro da lista da minha linha. Tá? Parece meio confuso, mas você vai ver que é bem tranquilo. Você já vai entender o que a gente vai fazer. Depois eu vou criar aqui, então, um array de string com as colunas. E aí eu vou fazer um while. E eu vou dizer que colunas vai ser igual ao csv reader.readNext. E aí eu vou mandar minhas linhas adicionarem a minha coluna, usando um arrays.asList. E aqui eu vou passar o meu colunas. Então o que eu estou fazendo? Aqui ele está reclamando que está com erro. Eu preciso só olhar aqui enquanto isso aqui for diferente de novo. Aí, muito bom. Agora sim.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para a minha aplicação que eu quero que o meu array de strings, chamado colunas, seja igual a tudo que tiver no que ele lê na linha. E tudo que tiver aqui, eu vou converter para uma lista e vou adicionar dentro do meu item, dentro da minha lista de linhas, tá? E aí, beleza. Feito isso, vamos ver o que vai acontecer então. Então, eu vou ter aqui minhas linhas, .foreach. Então, para cada item que eu tiver nessa lista aqui, eu vou chamar de linha. E aí, para cada linha, eu vou ter várias colunas, né? Então, eu vou dizer que... aqui são as minhas colunas. Então, eu vou chamar... não pode ser colunas, porque já tem o nome lá em cima. Então, eu vou chamar de calls. Então, aqui eu vou chamar de... vou dar um system out print de todas as minhas colunas, tá? Vamos ver o que vai acontecer se eu printar isso aqui. Então, eu vou salvar, vou executar. Opa, esqueci desse detalhe. Agora vamos ver o que vai acontecer. Então, tá aí, ó. Para cada linha, ele tem um array de string com os valores de cada coluna. No caso, a primeira aqui são os meus cabeçalhos, né? E depois eu tenho as linhas de valores aqui. E se eu quiser printar, então, os valores? Bom, a gente sabe que isso daqui é um array de strings, então eu vou fazer o seguinte, calls.foreach, eu vou ter aqui uma call, uma coluna, né? Opa. E aí sim, eu vou trazer isso daqui para cá e vou printar aqui a minha coluna. Antes disso, eu vou dar um sysout aqui e vamos separar por linha. Então, para cada linha que eu tiver, ele vai printar aqui cada uma das colunas. Beleza? Vamos ver então como é que fica. Pronto, a gente já leu aqui cada uma das colunas do nosso CSV. Então, a gente já sabe como abrir esse CSV. Mas está meio estranho, né? Porque, na verdade, se eu quisesse imprimir isso daqui, como é que eu teria que fazer, né? Eu ia ter que fazer o seguinte, por exemplo, nome. Aonde está o nome? Bom, o nome é a coluna número 1, é a coluna de índice 0, né? A coluna 1. Então, eu ia ter que fazer, por exemplo, vamos supor que eu quisesse printar todos os nomes. Eu ia ter que fazer dessa forma. Então, eu ia ter que ficar trabalhando com o índice de cada uma das minhas colunas, né? Então, ia ser meio ruim. Como aqui é uma lista, tem que ser o get. Beleza. Então, ia ser um pouco deselegante fazer um código dessa forma, né? Aí, se eu quisesse printar o e-mail, eu ia ter que fazer e-mail. Então, seria um pouco ruim. Então, como que seria melhor? Seria melhor se a gente pudesse falar o que a gente quer. Por exemplo, get o quê? Get nome. E aí isso daqui tem cara do quê? Quando a gente precisa dar um get por uma chave de alguma coisa. Isso daqui tem cara de mapa. Então vamos ver como que a gente faz para transformar o nosso CSV num mapa, né? Porque daí vai ficar muito mais elegante a nossa solução. Vamos dar uma olhada então. Então eu vou, para a gente não perder tanto tempo fazendo tudo de novo, eu vou copiar todo esse código aqui. Vou colar ele aqui, para a gente ganhar algum tempo. E aí agora o que eu vou fazer? Bom, readNext, ele é um método que lê para a gente a linha que está por vir. Então, quer dizer que se eu acabei de começar a ler o meu arquivo e eu der um readNext, ele vai ler a primeira linha para mim. A primeira linha costuma ter o quê? Costuma ter o cabeçalho do meu arquivo. Então, ao invés de chamar de colunas aqui, eu vou chamar de headers, tá? E aí os meus headers, eles vão ser igual à primeira linha do meu arquivo, tá? Aí, agora, eu vou ter aqui, então, as minhas linhas. Só que as minhas linhas, agora elas não são mais uma lista, elas são um mapa de quê? Elas são um mapa de string, que é chave e valor. Tá? Então, vamos mudar isso daqui. Então, aqui é uma lista de mapa, beleza?
Então, para cada linha, eu vou ter as colunas com a sua devida chave e valor. O que vai ser a chave? A chave vai ser o cabeçalho e o valor vai ser o valor que tiver na coluna, beleza? Vamos ver então como é que a gente vai fazer isso daqui. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho um vetor de string de colunas, tá? E aí, agora, ao invés de fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, enquanto tiver uma linha, eu vou fazer um for para percorrer cada uma das colunas que eu vou ter aqui. Então, for int igual a 0, pá, e menor do que colunas.length e mais, beleza? E antes disso, para cada linha que eu tiver, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um mapa map de string, vou chamar aqui de items, tá? Beleza, criei um mapa. E aí o que eu vou fazer? Dentro desse mapa aqui, eu vou colocar, vou chamar ele de campus, que é mais elegante. Dentro desse mapa, eu vou colocar todos os valores de cada uma das linhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um campus.put. Qual vai ser a chave aqui? A chave vai ser o meu header da posição de i, e o valor vai ser o meu colunas da posição de i. Quando eu fizer isso, o que eu estou falando? Eu estou falando que se eu tiver um header na posição 0, eu vou pegar o item dessa linha que está na posição 0 e vou adicionar aqui. Depois eu vou ter um header na posição 1, então eu vou adicionar ele como chave, depois eu vou adicionar o valor da posição 1 aqui como valor. E assim sucessivamente, enquanto eu tiver header, eu vou adicionar o item daquela posição para aquela chave, tá? E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou dar um linhas.add esses campos aqui. Então eu vou adicionar ele dentro de cada linha, tá? E aí, feito isso, agora o que eu posso fazer aqui? Agora na hora de imprimir as minhas linhas, eu tenho que as minhas colunas, elas são um mapa, certo? Se elas são um mapa, eu consigo dar um get pela chave. Como a chave que eu coloquei é string, eu consigo pedir um get independente da posição aqui que ela foi adicionada, tá? Vamos ver como é que vai ficar agora? Se der tudo certo, a impressão que a gente vai ter tem que ser a mesma, tá? Vou só mudar aqui, chamar de impressão do mapa. Só dar uma formatada bonitinha aqui. Vamos ver como é que vai imprimir esse negócio. Pronto, impressão do mapa. Então a gente conseguiu transformar o nosso arquivo CSV em um hashmap para a gente conseguir utilizar ele da melhor forma que a gente precisar, tá? E aí um último detalhe, voltando aqui na primeira classe, é o seguinte. A gente fez aqui a nossa aplicação ler todas as colunas, né? Independente do que tivesse nessa coluna. Mas a primeira coluna que a gente tem, a primeira linha, aliás, a gente leu todas as linhas independente do que tem dentro dessa linha. Mas como eu disse, o primeiro arquivo, a primeira linha do nosso arquivo, ela é um cabeçalho. Então eu não quero fazer nada com ela, eu quero desconsiderar essa linha. Como que eu vou fazer? Bom, toda vez que eu precisar pular alguma linha, eu posso dar um csv.readNext, tá? Então se eu fizer isso daqui antes de chamar o meu while, eu estou pulando uma linha. Ele vai começar a ler a partir da linha número 2, tá? Então vamos ver, se eu quiser pular a linha, então ó, a primeira impressão que a gente teve, ele imprimiu aqui os nossos cabeçalhos. Pronto, aqui está então a nossa impressão, tá? E é assim que a gente consegue pular uma linha. Então, como você pode ver, é bem fácil, né? É bem tranquilo a gente trabalhar com CSV utilizando essa lib OpenCSV, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as dicas que vão rolar aí no Vida de Dev, não perder nada, tá? E não esqueça também, se você ficou com alguma dúvida, alguma angústia, não esquece de postar nos comentários aqui embaixo, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo então, um forte abraço e até mais!